Fé, nós estamos falando sobre seitas e heresias. Eu estou aqui com o WhatsApp aberto. Isso aqui é o meu grupo da minha igreja lá. Nós temos lá o irmão William. O irmão William ele é professor de inglês e ele colocou um artigo daqui a data, 9 de fevereiro de 2023. Igreja da Inglaterra aprova orações para Deus abençoar casais do mesmo sexo. Hoje, ele nem sabe que eu estou aqui dando aula de heresia, tá bom? Ele colocou no grupo lá, tá aqui. Então os irmãos veem que não é exagero quando a gente fala que o negócio está feio. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Uma outra doutrina também assim para mim séria, uma outra heresia séria dos adventistas, é que os pecados não são colocados somente em Jesus, mas em Satanás. Tá? No livro, para o adventista, vou explicar aqui, para o adventista, os pecados da humanidade não estão só em Jesus, mas Satanás também leva a nossa culpa. Não vai entrar no inferno, não. No livro, de novo, não é na Bíblia, no livro, o ritual do santuário está escrito assim: quando, portanto, os dois bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, representavam Cristo e Satanás. Satanás não somente arrastou o peso e o castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados da hoste dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína de almas por ele causada. Isso está no livro Ritual do Santuário, página 168, na página 314. O que esse livro ensina? O que essa doutrina ensina? Lá em Levítico, capítulo 16, tem a explicação de como era realizado o dia da expiação. Eram pegos 2 bodes. Um bode era sacrificado, que representava os pecados sendo sacrificados para Deus, né? O outro bode, ele era lançado no deserto, ele era solto, que representava, tipo assim, no deserto vai ficar perdido, esquecido. É como se Deus falasse, os pecados do meu povo que está sendo sacrificado no bode expiatório estão sendo esquecidos no outro bode. Mas para os adventistas, o bode que é lançado, o bode que é morto representa Cristo, e o bode que é solto representa Satanás. Tá? Então, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão colocados. Quando Cristo remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ele os colocará sobre Satanás. Isso está no livro Grande Conflito. Você consegue ver o tamanho da heresia? Baseado na doutrina que eles criaram do juízo investigativo. Eles pegam o texto de Levítico 16, só que o texto de Levítico 16 não fala nada disso. Tá? Vamos lá. Em Levítico 16, do 1 ao 5, eram apresentados 2 bodes para expiação dos pecados. Satanás não é, nunca foi e nunca será a nossa oferta para o pecado. É um absurdo. É um absurdo. Mas isso é doutrina de demônio. Tá? Professor? Oi? Senão ele podia salvar também? Isso, é o que fala aqui, Com isso, com essa doutrina, os adventistas colocam Satanás como co-salvador nosso, junto com Cristo. Tá? Então vamos lá. Foi Cristo e não Satanás quem carregou nossos pecados. Isaías 53, tá? Mateus 8, 16, 17, vários textos. Eram os 2 bodes que faziam expiação pelo pecado. Um dos 2 bodes recebia um nome, o que era solto no deserto. Isso está na Bíblia, tá? Chamava Azazel, que quer dizer afastamento. Tá? Logo, colocar os pecados sobre Azazel, o bode, seria para afastamento. Tipologicamente, a cerimônia deve ser assim interpretada: que tendo a morte do primeiro bode efetuada uma plena redenção do pecado do povo, representando Cristo,
a maldição do pecado era removida para nunca mais alcançar de novo aqueles que os cometeram. Aceitar a explicação dos adventistas é transferir a obra de Cristo para o diabo, e aí ele seria o Salvador nosso. Isso para mim, a irmã perguntou para mim, que é a doutrina de demônio. Isso aqui é a doutrina de demônio. Porque tem a doutrina dos homens, né? Essa aqui é típico de uma doutrina de demônio. Satanás um Co-salvador. Outra doutrina deles é a guarda do sábado, né? No livro O Conflito dos Séculos, Ellen White escreveu assim: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, para o adventista, quem serve a Deus guarda o sábado. Tá? Isto está no livro Conflito dos Séculos, página 611. Resposta apologética. Em Oséias, capítulo 2, versículo 11, traz uma profecia sobre a abolição do sábado semanal. O que é o sábado semanal? O sábado semanal é um sábado que a gente conhece. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Era o sábado semanal. Tá? Lá em Oséias 2,11 fala que iria ser abolido. Ah, mas a gente não tem sábado? Sim, o que Oséias está querendo dizer é que a ordem, vamos assim dizer, da guarda do sábado seria abolida, que seria se cumprida em Jesus. Tá? Essa profecia foi cumprida em Cristo, como afirma Paulo, que nós lemos o texto. Vou ler de novo, mas nós acabamos de ler ele, Colossenses 2, 14 a 17. Eu vou ler só o 16 e o 17. Tá? Portanto, ninguém, um texto do Novo Testamento, uma carta escrita para a igreja, portanto, para nós, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, os adventistas refutam dizendo, o que eles falam? Como que eles confrontam nós se a gente falar isso daqui? Olha, mas o texto de Paulo não fala que não é mais para guardar o sábado, porque o sábado era restrito aos judeus e tudo mais. Eles dizem o seguinte, dizendo que o sábado de Colossenses, esse que nós lemos aqui, sábados no plural, né, eles falam que não se refere ao sábado semanal, e sim às festas. Só que se eu ler o texto devagar, eu vou ler o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas. Então, estes sábados que os adventistas dizem que Paulo não se refere aos sábados, dias de festa, já está incluso aqui. E depois ele cita sábados. Então, os dias de festa, o sábado cerimonial, já está incluído aqui, dias de festa. Abrange todas as festas. E o sábado que ele cita no final do versículo seria o sábado semanal. Então, aqui Cristo está abolindo os dois. Tá? Então, por que não é como os adventistas creem? Olha só o que a pessoa faz para desvirtuar a palavra. Os chamados sábados anuais, ou as festas de sábado, Pentecostes, Páscoa, né? Eram chamadas festas e já estão incluídas na frase dias de festas. Esses dias de festas, ou sábados anuais, eram designados dias de festa da Páscoa, Pães Asmos, Pentecostes, trombetas, festa da expiação. Já está incluído para o Paulo dias de festas. A fórmula dias de festa, lua nova e sábados é a fórmula para indicar os dias sagrados anuais, mensais e semanais. Paulo aqui, quando ele fala dias de festa, luas novas, fala da mudança das luas, né?
que ocorre por semana. Nós temos 4 fases da lua, né? E sábados, ele se refere ano, semana, ano, meses e semanas. Está tudo incluído ali. Tá? Terceiro, as palavras sábado, sábados, dia de sábado no singular, ou dias de sábados no plural, ocorrem 60 vezes no Novo Testamento. Agora presta atenção. 60 vezes. Em 59 casos, os adventistas reconhecem tratar-se do sábado semanal, e apenas um caso eles negam, justamente Colossenses 2,16. Em 60 vezes, Eu não sabia disso. a palavra sábado, sábados, dias de sábado no singular, dias de sábados no plural, aparecem 60 vezes no Novo Testamento. Em 59, os adventistas reconhecem que se trata de todos os sábados, tanto cerimoniais como da semana. Só no texto de Colossenses é que eles dizem não, o texto de Colossenses não é o mesmo sábado. Que é justamente para dizer assim, não, Paulo não está dizendo para a igreja que não era para guardar o sábado. Tá? Só nesse texto, tá bom? Isso está nos estudos bíblicos para a 378 da Casa Comunicadora Brasileira. Se dermos a palavra sábado o sentido de semanal em Colossenses, nós vamos ter o apoio. Olha só, se a gente pegar a palavra sábado em Colossenses e entender que aquele sábado de Paulo é o sábado da semana, nós vamos ter 59 referências para apoiar o nosso texto. 59. Tá? E eles não têm um para apoiar. Tá bom? Então não fique preocupado não, se você... Dos 10 mandamentos em Êxodo 20, todos, exceto os sábados são ratificados no Novo Testamento. Atos 14, 15. Vos converteis ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Filhinho, guardai-vos nos ídolos. Né? O segundo mandamento. Terceiro mandamento, para não falar o nome de Deus em vão. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Tiago. O quarto mandamento, que seria guarda no sábado, não vai encontrar. Filhos, obedecei aos vossos pais. Quinto mandamento. Sexto mandamento, não matarás, Romanos 13:9. Não adulterarás, Romanos 13:9. Não furtarás, Romanos 13:9. Não mentais uns aos outros, Colossenses 3:9. Não cobiçarás, Romanos 13:9. Todos os mandamentos são repetidos no Novo Testamento, menos o quarto. Tá? O Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar só a Deus. 12 vezes a advertência contra a idolatria. 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. 6 vezes a advertência contra o homicídio. 12 vezes a advertência contra o adultério. 6 vezes a advertência contra o furto. 4 vezes a advertência contra o falso testemunho. 9 vezes a advertência contra a cobiça. Em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, é encontrado o mandamento de se guardar o sábado. Tá? Tirou? Tudo bem? Perguntas sobre os adventistas? Porque a Ellen White desenvolveu a doutrina de que a alimentação tem que ser pura, e ele se baseou também no texto lá de Gênesis, não comeis sangue, né? Carne com sangue, né? Só que o texto, logo quando ele saiu da arca, Deus fala que não podia se alimentar de todos os animais. Né? Eu tinha uma professora, na adventista, e nós fomos tomar churrascaria e tomar tudo. Tomar café também da carne de porco, ela não serviu da carne. Os mormons eu sei que não tomam. Café também não pode. Aí eu perguntei para ela por quê? Ela falou assim, porque a carne de porco lá, quando Jesus expulsou o demônio, aí eu falei, mas peraí, os porcos levou a fama dele? Porque eu levo. Eu falei, e o Gadareno? E aí? A família dele também tem mulher? Então, mas churrascaria só vende carne de porco? Então, ela comeu as outras carnes. Ela comeu?
Então não é adventista não. Mas ela só não comeu. Pode entregar ela lá para o pastor adventista que ela vai ser Ela só não comeu de porco. Adventista não come carne nenhuma. Prega assim, como no céu. É. Eu não sou sua aluna, mas a coisa dele eu não quero. Pode perguntar. Porque o pessoal da congregação, a gente era muito difícil, eles não festejam Natal. Da congregação? Congregação. Congregação cristã? Não sabia não, essa aí eu não sabia não. Eles não fazem isso. É? Não sabia. Casamento Hã? presbiteriano. Presbiteriana? Não, eu sou presbiteriana, a gente comemora o Natal. Mas Testemunha de Jeová eu sei que não comemora. os nossos vizinhos da congregação, sim, não Eu não sei, eu não sabia. é assim, ó. Isso é verdade? No Natal a gente era vindo, eles não festejavam fazer nada. Mas no Ano Novo, eles são muito de relações, olha muito. É. Sabe? Olha muito. E por que no Ano Novo eles tomam cerveja de vinho? Boa pergunta. Eu também tenho muitos amigos, vizinhos de rua, que são da congregação cristã. Hã? Eles bebem, sim. Eles bebem. Só em casa. É. Porque vai nos escandalizar. Eles falam, Como que é? Hã? eles só como vai carne do céu, então eles não vão comer. Que momento besta, é. Então, irmã, ó, eu não sabia que a pessoa da congregação não comemorava o Natal. Provavelmente deve ser porque eles entendem que o Natal, o 25 de dezembro, né, não é a data do nascimento de Cristo. Deve ser por causa disso, só por causa disso. Não é mesmo. Mas que Jesus nasceu. Não é? Deve ser por causa disso, mas eu vou pesquisar, não sabia disso daí não. O pessoal da congregação não sabia não. Eu sei que o testemunho de Jeová não comemora nada disso. Mas presbiteriano não comemora, eu sou presbiteriano, né? A gente comemora Natal, não tem problema nenhum não. Vamos lá, irmãos. Legal. Vamos falar de outra doutrina, e aí talvez você já comece a se identificar um pouquinho aí com essas coisinhas aí, tá bom? Vamos lá. O que é essa doutrina aqui do eu profetizo, eu determino? É uma heresia chamada confissão positiva. De onde surgiu essa doutrina? Confissão positiva é um título alternativo para a teologia da fórmula da fé ou doutrina da prosperidade promulgada por vários televangelistas contemporâneos sob a liderança e a inspiração de um homem chamado Isaac William Kenny, também americano. A expressão confissão positiva pode ser legitimamente interpretada de várias maneiras. O mais significativo de tudo é que a expressão confissão positiva se refere verdadeiramente a trazer à existência o que declaramos com nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão. Então, a confissão positiva é aquela teologia que ensinou, vinda dos Estados Unidos, principalmente na década de 60, 70, ensinando que tudo que eu falar ganha vida. Segredo. Vamos ver. Como eu disse para os irmãos, a gente precisa entender a origem, né, do movimento. Existem dois termos no grego para o vocábulo palavra: logos e rema. Tá? Os triunfalistas, como são chamados, fazem uma distinção grotesca entre esses dois termos no grego. O problema deles é que eles entendem que quando eu uso o termo logos, eu estou tentando falar da palavra escrita. E quando eu falo rema, eu falo da palavra falada. Tá? Só que nós vamos ver que a Bíblia não faz essa distinção entre logos e rema. Tá? Não faz essa distinção. Para eles, logos significa o quê? A escritura, a palavra escrita. Rema é a palavra dita, a palavra oral, expressa de Deus para fazer coisas acontecerem. Para os triunfalistas, é a palavra que eles usam para declarar, decretar, trazendo à tona a prosperidade financeira, a cura física, a vitória sobre esta dimensão espiritual. Rema seria o abracadabra, a varinha de condão dessas pessoas.
Tá? Para o teólogo Paulo Roumeiro é um teólogo brasileiro, tá? Ele é um dos maiores teólogos vivos, né, no Brasil. Ele fala o seguinte: há pouca diferença entre esses dois termos no original. Seria a mesma coisa que eu disser enorme e imenso em português. Não tem diferença nenhuma, tá? Aí ele dá alguns exemplos. Geralmente eles dizem que logos significa Bíblia. Eu voltei, né? Tá. Significa Bíblia, a palavra escrita. Contudo, pela prática deles, se percebe claramente que o seu uso está associado às visões, sonhos e revelações diretas entre Deus e seus ministros. Isto quer dizer que a Escritura fica em segundo plano. A base da adoração não é a Bíblia, mas o espetacular, o místico, as revelações. E aí, irmãos, não precisa responder para mim, tá bom? Cada um medita para si mesmo. Quando você vem para o culto, o que te impressiona mais? O irmão que prega a palavra ou o que faz movimentozinho? Não responde para mim, não. Cada um faz a sua reflexão. Quem é que você prefere vir na igreja depois? Aquele que profetizou, que fez movimento, ou aquele que pregou a palavra? Cada um, não precisa responder para mim, cada um examina a si mesmo. Tá? O profeta recebe o Logos de Deus e entrega à congregação que será motivada e ensinada pelo mesmo profeta a decretar, a declarar, a fim de obter a vitória. É o tudo posso para aquele que me fortalece, segundo eles, né? O texto não quer dizer nada disso, né? Professor Renato, por favor, volta aí, por favor. Repete o nome de Isaia. A base da adoração não é a Bíblia. A base da adoração não é a Bíblia, mas o espetacular, o místico, as revelações. Esse se torna a base da adoração. Aquilo que a pessoa faz, o espetacular, o místico, né? As revelações, e não a palavra. Então não é a igreja, né? Hã? Isso, entendeu? Às vezes um textinho pequeno começa mais revelação. Não há distinção entre logos e rema na Bíblia. Vamos pegar alguns textos. Rema aparece 68 vezes no Novo Testamento. E logos aparece 330. Vai cair na prova. Rema e logos quer dizer a mesma coisa, palavra, tá? Rema significa palavra, coisa, logos é palavra, discurso, pregação. Em Lucas 9, 44, 45 diz assim: como de vós estas palavras? No original, dá logos. Em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 45. Mas eles não entendiam essa palavra, no original está rema, que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Aí repete rema de novo. Então veja, a primeira é logos, as outras duas são rema, mas não existe diferença nenhuma. O texto está querendo dizer o seguinte, que eles tinham que pôr a pregação, né, nos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não estavam compreendendo essa palavra, o ensinamento. Eles não estavam compreendendo que Jesus seria entregue na mão dos homens. Então não tem distinção nenhuma. Em dois versículos é usado logos e rema, e não há distinção entre elas. É a mesma coisa. Tá? Outro texto. Esse é o texto. 1 Pedro 1, 23, 24 e 25. Pois fossem regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, logos, de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra, rema, do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra, rema, que vos foi evangelizada. Então, de novo, o apóstolo Pedro não faz distinção nenhuma entre rema e logos. Tá? Quem foi o fundador do movimento? Esse senhor aqui é o Essek William.
William Kenyon. Não há nenhuma dúvida quanto ao fundador da escola de confissão positiva. Muitos seguidores do movimento de prosperidade atribuem a Kenneth Hagin a sua paternidade. Contudo, nos diz Paulo Romero em seu livro Superpens. Esse é um livro bom para ler, viu? Livro, assim, gostoso de ler. Paulo Romero fala sobre, ele combate essas seitas aqui, tá? Chama Superpens. Não deve ser caro, não. Quando se investiga o desenvolvimento histórico do movimento, chega-se à conclusão de que o verdadeiro pai da confissão positiva é Essek William Kenyon. William Kenyon nasceu no dia 24 de abril de 1867 no condado de Saratoga, Nova York. Faleceu em 19 de março de 1948 aos 80 anos de idade. Em 1892, aos 25 anos, ingressou na faculdade de oratória de Emerson, em Boston. Foi ordenado pastor em 1894 em uma pequena igreja batista livre em Elmira, Nova York. A grande influência de Kenyon se deu na faculdade Emerson de oratória, quando se deparou com o novo pensamento do hipnotizador e curandeiro Phineas Park Hust Kimball. Quem quiser, o João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem quiser, quem não tiver medo da verdade, pesquise esse nome aqui e vejam a relação que ele tem com o movimento pentecostal da Rua Azusa. Rapaz, eu curto o nariz com esse negócio de Rua Azusa. Tá bom? Vocês sabem, né, que o movimento pentecostal que chegou ao Brasil teve origem no movimento pentecostal da Rua Azusa, lá em Los Angeles. Pesquisem este nome, Phineas Park Kimball, com a sua relação com o movimento pentecostal. Quem quiser, tá bom? Veja que ele era o quê? Curandeiro e hipnotizador, tá bom? Os seguidores de Kimball criam no poder da mente e negavam a existência da matéria, do sofrimento, do pecado e da enfermidade. O Essek William Kenyon usou os ensinamentos do hipnotizador Kimball e começou a pregar em campanhas itinerantes a salvação e a cura de Jesus, dando forte ênfase aos textos bíblicos que falavam de saúde e prosperidade, aplicando técnica do poder do pensamento positivo. Que é isso que eles ensinam. Este movimento teve grande influência sobre aquele que posteriormente seria o seu principal adepto, ou aquele que mais divulgou esse movimento pelo mundo, Kenneth Irving Hagin. Já ouviu falar na unção do riso? Nunca viram? Pesquisa também, é ele, ó. Tá? Esse senhor aqui, ó. Ele nasceu em McAllen, Texas, 20 de agosto de 1917, com graves problemas de saúde causados por um defeito cardíaco congênito e tinha também leucemia. Hagin, então, desenganado pelos médicos, sua infância ficou mais difícil quando, aos 6 anos de idade, seu pai abandonou sua mãe. Isto lhe fez desenvolver tendências suicidas. Aos 9 anos, passou a morar com seu avô. Ao entrar na adolescência, com 16 anos, sua saúde piorou drasticamente, lhe deixando confinado em uma cama. Foi com esta idade que a vida de Hagin se transformou grandemente. Hagin disse que foi levado por Deus 3 vezes ao inferno. Devia ter ficado lá, né? Sinceramente, devia ter ficado lá. 3 vezes para o inferno, para ali contemplar os horrores, né? Na terceira visita, ocorreu a sua conversão. O camarada era tão ruim que ele precisou ir para o inferno 3 vezes, só na terceira que ele se converteu. E aí então ele